Ok. Boa noite a todos. Então, hoje é dia 13 de setembro de 2021 e nós temos um convidado muito especial para a apresentação do webinar de hoje. É o nosso Ezequiel Viriato e teremos a professora Maria Isabel como moderadora deste evento. Eu gostaria de perguntar ao nosso colega, nosso presidente, o Michel, se quer fazer uma pequena saudação ao pessoal. Por favor. Bom, boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui mais uma vez. Hoje nós temos um tema bastante interessante relacionado à homeopatia. O Ezequiel vai fazer a apresentação e a Maria Isabel vai moderar e coordenar as atividades. Desejo sucesso a vocês aí, uma boa apresentação. Obrigado. Então, vamos aprender um pouquinho mais. Ok. Muito obrigado, Michel. Então, vamos agradecer inicialmente ao Ezequiel, que se prontificou a fazer essa palestra para nós, e também a nossa Maria Isabel, que também é homeopata e que é fã, né, dessa área do conhecimento farmacêutico. O tema de hoje é a homeopatia e a história de Samuel Hahnemann, né? Eu vou pedir, então, a Isabel que apresente o nosso palestrante e depois ela vai coordenar as perguntas que fazem parte do questionamento dos nossos participantes. Eu já vou sugerir antecipadamente que quem queira fazer perguntas, já deixe registrado no chat, porque vai ficar mais fácil para a Isabel coordenar as perguntas no final de tudo isso. Muito obrigado mais uma vez, Ezequiel. Muito obrigado, Isabel. A palavra é sua, por favor. Obrigada, professor Moreto. É um prazer estar aqui em meio aos colegas acadêmicos e, principalmente, para trazer o nosso mestre aqui. Até coloquei o meu quadro preferido aqui do mestre Hahnemann, através da palestra do Ezequiel, que é um grande colega de faculdade, apesar de eu ser mais nova, quer dizer, mais velha, bem mais velha que ele, mas nós crescemos bebendo da mesma água e tenho certeza que toda a informação que for passada a partir da palestra acrescenta muito, porque Hahnemann trouxe o seu pensamento extremamente revolucionário e hoje, eu diria, muito atual. Nós que vivemos da própria confecção do medicamento, da legislação, do ensino, nós sabemos que existem peças extremamente valiosas aqui no Brasil e que, comparadas ao desenvolvimento da homeopatia internacional, nós temos, assim, medalha de ouro aqui, com certeza. E Ezequiel representa exatamente isso. Então, eu tenho o prazer de estar aqui na posição que estou, tomara que tenham bastante questões, e desejando aqui boa palestra para o Ezequiel, que eu tenho certeza que vai fazer desse tema um grande brilhantismo. Obrigado, Maria Isabel, obrigado a todos. Presidente Michel Kfouri, agradeço a honra do convite, professor Lauro Moreto, meu professor na faculdade, desde 81, 82, que eu conheço também há muitos anos. Estou vendo alguma professora aqui também, acho que é Maria Inês, outras professoras, outros professores. Eu agradeço a todos e muito obrigado pela assistência, né? Porque é um tema um tanto que controverso, porém, como o Michel disse, é para o nosso conhecimento, então não tenho a intenção de fazê-los virar homeopata ou acreditar em homeopatia, porque não é uma religião para que se acredite ou tenha fé, né? Mas gostaria de contar alguns fatos históricos, né, da vida de Hahnemann e entender como eu me tornei também um homeopata. Na realidade,
Eu sou de uma escola cartesiana, que é a USP. Eu nunca tive uma aula de homeopatia. O professor Elu era totalmente contrário, né, ao ensino da homeopatia. E eu me formei sem nem saber o que era a homeopatia, mas, com certeza, eu tinha uma antipatia, né? Então, não sei o que é, mas também não gosto. Então, mas sempre ouvindo falar, né? Então, eu tive também na minha carreira a oportunidade de ser proprietário de farmácia de manipulação, mas nunca trabalhei, nunca tive a intenção de manipular fórmulas homeopáticas ou medicamentos homeopáticos, até que nasceu a minha filha Jéssica, hoje com 28 anos, né? E, na época, a gente morava numa casa um tanto quanto úmida, o sol não batia muito no quarto dela, e ela adquiriu, ao longo de criança, ela adquiriu uma sinusite, uma rinite, aquela tosse, o clássico trio, né, de medicamentos, que é a amoxicilina, o diclofenaco, mais o corticoide. Essa era a nossa vida, e ela tossia, tossia, tossia até vomitar, e aí ia para o médico. Então era amoxicilina, Clavulin, o amoxicil, o corticoide e o diclofenaco. Então, ela mesma já sabia pedir, com 2 ou 3 anos, ela já me pedia o remédio. Aí voltava, melhorava 2 anos, melhorava 2 meses, 3 meses, voltava tudo de novo. E foi me cansando essa vida, até que alguém falava para mim assim, né, como sempre falou para todos: você já tentou homeopatia? Né? Eu falei assim: olha, não tentei, não sei o que é, tenho raiva de quem sabe, não sei o quê, mas foi até que eu resolvi marcar uma consulta com um médico homeopata. Era uma médica, ali na Avenida Indianópolis, na região do Ibirapuera, e eu fui sozinho. Conversei com ela, ela riu, né? Ela falou assim: olha, eu quero ver tua filha, mas é assim mesmo. Mas eu falei assim: olha, mas eu quero saber o que é. Não, não vou te falar enquanto você não trouxer tua filha. A minha filha tossia a noite toda, não deixava ninguém dormir, nem a gente, nem o condomínio, né, onde a gente morava. E fato é que depois eu levei a Jéssica na médica, ela deu uma fórmula, um medicamento, e eu fiz numa farmácia de um colega meu, que também não me explicou o que era, mas o fato é que aquela noite a Jéssica dormiu. Não teve tosse, não teve nenhum tipo de sintoma. E no dia seguinte de manhã eu fui falar com a médica novamente, ela riu, falou assim: agora está aqui um livro para você, e me deu um livro para eu entender um pouco mais dessa especialidade chamada homeopatia. A partir de então, eu comecei a estudar mais, e até pela natureza e pela coincidência da vida, eu fui convidado a trabalhar num laboratório homeopático chamado Laboratório Almeida Prado, todos conhecem, e estou aqui há 26 anos já, como um farmacêutico corresponsável, e fiz minha especialização. Depois eu estudei mais profundamente a homeopatia e tive a oportunidade, junto ao Dr. Brunini, de fazer um mestrado também na homeopatia. Ali eu estava defendendo o meu mestrado na banca, e na banca a gente tinha 2 professores. Um era o professor Miele, que é um ex-diretor do Serviço de Vigilância Sanitária, né, da DIMED, e o professor Miele também é um confrade nosso, e ele era contrário à homeopatia, e eu fiz questão de convidá-lo, né, para a banca. E o outro era um professor que eu não conhecia, que era da Federal Fluminense, professor Leandro Machado, que já foi homenageado também na nossa academia.
e naquela oportunidade o professor, meu orientador era o professor José Carlos Tavares, que é também hoje um colega confrade aqui na academia, da Universidade Federal do Amapá. Ele foi o meu orientador. Eu defendi junto à minha banca e fui aprovado com louvor, e ganhei a oportunidade de ser o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Oswaldo Cruz, de homeopatia. Então, eu tenho uma cadeira ali, onde eu dou aula na graduação, na pós-graduação também. E, junto a isso também, eles me convidaram para ser um representante junto à Farmacopeia Homeopática Brasileira. Então, desde 2008, nós fazemos parte como membro do CTT de homeopatia. Esse ano a gente teve uma seleção um pouco diferente, né? Também fui escolhido pelo currículo para ser um dos representantes, né, do CTT de homeopatia. Então, desde essa época que a gente trabalha então com homeopatia. Eu não sou um homeopata xiita. Eu sei que em alguns momentos a homeopatia é usada, em outros momentos a alopatia tem que ser usada, em outros momentos deixa a natureza tratar. E neste webinar eu vou procurar demonstrar essa visão geral da base histórica, da difusão da homeopatia no mundo, no Brasil, revelar essa importância dessa especialidade médica aplicada em reequilibrar o organismo, propiciar um caminho de cura, seja em seres humanos, animais, e também utilizado na agronomia hoje em dia, né? Então, conforme a gente tem a testificação e a comprovação da prática clínica, dos estudos científicos, das pesquisas, essa é a minha intenção. Então, eu vou ser um pouco quanto histórico nisso, né? É uma aula que a gente sempre dá no início do curso de especialização, né? Então, a gente sabe desse caráter histórico da aula, e eu acho que é muito importante, como conhecimento, uns detalhes que às vezes a gente não percebe um pouco em relação à vida de Hahnemann, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui e assim a gente dá continuidade. Hahnemann tem essa foto de Washington, é uma praça em Washington. Eu tive a oportunidade de visitar, em homenagem à homeopatia nos Estados Unidos e a Hahnemann. A homeopatia desponta nesse cenário há mais de 200 anos, graças à iniciativa, à persuasão, à aplicação dessa opção terapêutica introduzida por esse médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Ele tem a denominação global de pai da homeopatia, e ele empregava substâncias medicamentosas do reino animal, vegetal e mineral, dinamizadas, e a terapêutica era através da cura pelos semelhantes. Tem um caráter holístico e vitalista. A homeopatia considera e trata o indivíduo na sua totalidade sintomática, não de maneira segmentada, né, em sistemas orgânicos, mas se baseia em pilares fundamentais. Primeiro, a experimentação no homem sadio. Então, a homeopatia, todos os medicamentos foram experimentados, foram didaticamente experimentados no homem sadio. A lei da semelhança, que nós vamos explicar um pouco mais, e as doses ultradiluídas ou infinitesimais, né? A fim de estimular a resposta da cura natural do corpo e elevar a imunidade, justamente por impulsionar essa força orgânica no combate
a doença, né? Christian Frederick Samuel Hahnemann nasceu em 10 de abril de 1755 em Meissen, é uma cidadezinha no noroeste da Alemanha. Se vocês estão vendo aqui, a gente tem Leipzig próximo, Dresden é muito próximo, Berlim um pouco mais ao norte, Wittenberg de Lutero, um pouco mais a leste, Dachau, ou Dachau, como eles falam, talvez o professor saiba me explicar melhor aí a pronúncia. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Meissen, a praça e a casa onde Hahnemann nasceu, viveu. A primeira farmácia de Hahnemann também está ali. Samuel Hahnemann tem uma influência cristã dos seus pais, que eram luteranos. Lhe deram o nome de Christian, porque era seguidor de Cristo. Frederic, protegido do rei, né? Significa protegido do rei. Samuel, que significa Deus me escutou. E em sinal de agradecimento e reconhecimento a Deus. O primeiro biógrafo de Hahnemann foi Richard Hell, com o livro Samuel Hahnemann, Sua Vida e Obra, que foi baseada numa autobiografia deixada por Hahnemann aos 36 anos. Hahnemann dizia assim, abre aspas, nasci em 10 de abril de 1755 em Meissen, numa cidade encantadora situada na foz do rio Meisa e do Elba, no eleitorado da Saxônia, uma das mais bonitas regiões da Alemanha. É uma das razões do meu grande amor pelas maravilhas da natureza. Nunca me esqueci de dar ao meu corpo, olha que interessante que ele fala, através do exercício, do movimento e do ar fresco, a alegria e a resistência, graças às quais a contínua atenção do espírito se mantém facilmente. Hahnemann fala-nos dos seus pais. Ele fala assim, abre aspas, meu pai, Christian, junto com a minha mãe, Johanna, ensinaram-me a ler e escrever como se fosse uma brincadeira. Meu pai, embora não fosse sábio em ciências, foi um artesão e pintor na manufatura de porcelana. Ele publicou estudos sobre aquarelas e tintas, tinha descoberto por si só o que era bom e proveitoso ao homem. Incutiu as suas ideias em mim. Olha só o que ele fala do pai dele. Viver e atuar sem pretensão nem ostentação. Estava sempre presente quando algo bom ia ser feito. Como eu não poderia seguir seus passos? Eu soube sempre distinguir entre o bem e o mal. Foi o meu mestre. Eis aqui definido o verdadeiro fundamento da minha conduta moral. A sua primeira escola era pública, 1761, mas já manifestava um verdadeiro dom para os seus estudos desde os primeiros anos. Hahnemann conta com a proteção de um professor chamado professor Müller, que o leva para uma escola privada, muito cara na época, a escola de St. Afra, com bolsas de estudo e é tratado como um jovem assistente. Total liberdade, pois o professor Müller ficou fascinado com a inteligência do menino, seu dom para a ciência, sua facilidade com línguas. Ele se aperfeiçoou em línguas como latim e grego, que falava fluentemente, como também inglês, francês, italiano, espanhol e árabe, o que permitiu que ganhasse sustento para pagar a faculdade e os seus estudos, porque ele traduzia essas obras, enriquecia os seus conhecimentos de matemática, botânica, ciências naturais. E aos 20 anos, ele, então, apresenta em latim a sua tese em St. Afra. Diante de professores e alunos, ele fala sobre a maravilhosa concepção da mão humana. Tive a oportunidade de ter essa tradução dessa tese, dessa defesa que ele fez, e realmente, ele dá o conceito da mão de uma forma maravilhosa. Ele falava assim, olha,
O homem domina facilmente todos os seres animados e os ultrapassa muito pela dignidade e perfeição do seu corpo. Isto se salta aos olhos de todo observador. Nós não podemos nos impedir de admirar tanto, com toda sinceridade, a maneira perfeita pela qual outros organismos foram criados. O cavalo é provido de cascos sólidos e de uma bela crina, de modo que a sua graça e rapidez fazem seu valor. Ao contrário, o leão, animal bravo e intrépido, foi munido por essa mesma sabedoria divina de garras afiadas e dentes pontiagudos. Também o touro, como o javali, cada um baseado na sua natureza, receberam os atributos de proteção que lhes convém. Que podemos nós conceder de mais apropriado à lebre, ao gamo, que seus membros tão delicadamente e maravilhosamente articulados e potentes para se defender contra os ataques de seus inimigos? O homem, imagem do Espírito Divino, recebeu as mãos para se defender. E aí ele vai falar de 14 atributos das mãos. E ele considera esses atributos, são atributos inerentes ao homem, dados pelo Criador, e ele termina a sua tese dizendo assim: assim creio, leitores muito honrados, para concluir, ter explicado com minhas fracas forças que o mecanismo de nossas mãos, executado pela grande sabedoria e previdência do Criador do Universo, é simplesmente muito maravilhoso. Que me seja permitido recomendar-lhes que respeitem e admirem comigo essa extraordinária providência. Então, ele chega à conclusão que as nossas mãos são uma ferramenta dada por Deus, do Criador do Universo, para que a gente possa, através dela, abençoar outras pessoas, né? E aí ele fala mesmo sobre os médicos. Os médicos têm nas mãos essa oportunidade de preparar medicamentos, de fazer cirurgias, de fazer as suas terapias através das mãos, né? Dessa influência do professor Miller, ele vai para Leipzig, onde muitos estudaram, Goethe e outros alemães, outros cientistas, iniciou assim seus estudos médicos teóricos gratuitamente. Ele teve a influência de Martim Lutero, que era, na Saxônia, era o berço dessa tradição religiosa e protestante, né? Na Reforma. E em Meissen, a gente tem alguns livros interessantes. Esse livro está à venda, por exemplo, na Amazon. É o local de manufatura alemã das porcelanas mais importantes do mundo. Então, o pai dele, junto com outros ali da família, estudavam, né, na alquimia essa possibilidade de pintar essas porcelanas, e o dourado nas porcelanas vem de Meissen, né, aquela folha de ouro. E Hahnemann trabalha e vai crescendo na sua vida, vendo os seus pais e seus familiares aplicando esse estudo das alquimias e das químicas nas pinturas de porcelana. Na vida acadêmica, além da formação convencional, ele conhece, traduz, comenta o vitalismo de Stahl, Hipócrates e a medicina grega antiga, Paracelso, alquimia. Em 1977, ele vai para Viena, onde reside por 9 meses num hospital de misericórdia dos irmãos de caridade, sendo orientado por esse médico, Dr. Joseph von Quarin. Então, é relatado na história da medicina que, como residente, ele tinha acesso ao dia, aos horários, a todo o tempo dos pacientes. E ele relata que ele escrevia
em fichas as queixas, os sintomas e como ele tratava esses pacientes. Então, é relatado na história da medicina como um dos primeiros a anotar em fichas médicas, o primeiro médico a anotar em fichas médicas as queixas dos pacientes, a anamnese que ele fazia. Como precisava trabalhar para ganhar dinheiro, ele foi indicado para ser o médico pessoal do guardião da biblioteca da família do governador da Transilvânia. Ele ficou por 1 ano e 9 meses e ele aproveitou esse fato de ser o guardião da biblioteca para ampliar os seus estudos, e assim ele foi crescendo, né? Em 1781, ele foi para Dachau, onde, além dos estudos que fez em química, mineração e metalurgia, conheceu um farmacêutico, pai de Johanna Henriette Leopoldina, que tinha uma farmácia, e ele fazia, então, teve a oportunidade de fazer os seus estudos e as suas experiências junto com esse farmacêutico. Junto com esse farmacêutico, ele se tornou uma referência na Alemanha por ter escrito uma farmacopeia, uma padronização de técnicas de farmácia, né? Ele se casa, então, em 1782, com a filha desse farmacêutico, sem segundas intenções, e também, nessa época, ele publica a sua primeira obra médica sobre o tratamento de doenças escrofulosas. Ele faz uma crítica terapêutica da época e dá atenção à higiene. Ele fala muito da limpeza do local, da limpeza da pessoa, da limpeza das mãos, do banho. Fala muito da necessidade de tomar banho de sol. Ele fala muito disso, que na época, gente, a gente precisa compreender que nada disso era procurado ser estimulado pelos médicos. Os médicos não pensavam nisso, né? Não acreditando nos métodos curativos de sua época, ele passa por verdadeiras torturas morais, mentais, recusa-se a continuar exercendo a medicina. Ele tinha um consultório lotado, o paciente dele chega a falecer e ele, então, entra no consultório e fala assim: se estou convencido de que meu doente está verdadeiramente melhor sem esses medicamentos, que Deus me ajude. Como poderia eu exercer assim a medicina? Não posso continuar a ser carrasco dos meus irmãos. E abandona a prática médica. Passa a viver de traduções. Em 1790, ele traduz um livro de um médico escocês chamado Cullen. Ele traduz para o alemão e o autor tinha uma interpretação materialista, uma visão de oposição, uma visão newtoniana que se opunha à visão de Hahnemann. E Hahnemann, opostamente, então, tem uma outra interpretação não materialista, e fala assim: olha, a quina cura a febre por produzir sintomas semelhantes a ela. Então, está sendo lançado a primeira visão da lei da semelhança a título experimental. Ele mesmo diz assim: eu experimentei, tomei durante vários dias, 2 vezes ao dia, 4 dracmas de pó de quinquina. Os meus pés e as pontas dos meus dedos ficaram frios. Senti-me fraco, sonolento. Em seguida, meu ritmo cardíaco acelerou. Meu pulso tornou-se rápido e nervoso. Intolerável ansiedade, tremores, mas sem rigidez. Prostração em todos os membros. Depois, pulsações na cabeça, no coração, nas bochechas, sede. Em suma, todos os sintomas habitualmente associados a febre intermitente. A crise aguda durou de 2 a 3 horas e repetiu-se a cada ingestão da droga. E concluiu, então, abre aspas, a quina, que é utilizada como remédio para a febre intermitente, atua
porque é capaz de produzir sintomas semelhantes ao da febre intermitente, um homem de boa saúde. O que é mais perigoso, na verdade, Hahnemann falando, é utilizar por hábito substâncias puramente medicinais que apresentam grande toxicidade e que são muito pouco conhecidas. Então, o que Hahnemann fala é o seguinte, olha, tudo que eu tenho usado, todo o arsenal terapêutico que nós médicos utilizamos, são pouco conhecidas porque nunca foram experimentadas. Para encontrar as verdadeiras propriedades medicinais de uma substância, Hahnemann fala, é preciso volver a atenção para a doença artificial que esta substância provoca normalmente no organismo, a fim de usá-la no estado patológico análogo que interessa afastar. Ele fala assim, para curar radicalmente certas afecções crônicas, é preciso procurar remédios que normalmente provoquem no organismo uma doença análoga e a mais análoga possível. O médico Hahnemann dedicaria, então, o resto de sua vida à premissa da cura pelos semelhantes. Querendo fazer dela um método eficaz de tratamento, experimentava substâncias, anotava seus efeitos no organismo, passava a utilizar as mesmas substâncias em doentes com sintomas similares, e devido aos efeitos colaterais, ele procurou desenvolver um procedimento para aplicar esses medicamentos sem prejudicar o paciente e evitar intoxicações. Passou, então, a diluir as substâncias e ministrá-las em pequenas quantias. O princípio similibus curantur foi batizado por Hahnemann de homeopatia, do grego homoion, similar, e pathos, doença. Hahnemann começou a pesquisar a lei dos semelhantes e, em 1796, publicou um ensaio sobre um novo princípio para averiguar o poder curativo das substâncias medicinais, no qual fazia um apanhado sobre seus experimentos e relatava alguns fatos observados por outros autores. Nesse mesmo ano, retornou à profissão médica, tratando seus pacientes pela aplicação de suas novas ideias. O ano de 1796 ficou conhecido, então, como o marco inicial da homeopatia. Então, a gente tem, no século IV, os aforismos de Hipócrates, que nós já vamos comentar. A gente tem Paracelsus também nessa história. Samuel Hahnemann, nascimento em 1755. Ele publica o Organum da Arte de Curar em 1810. E temos o marco inicial da homeopatia em 1796. Temos Benoît Mur em 1840 no Brasil e a Política Nacional de Práticas Integrativas em 2006. Hipócrates, no século IV a.C., ele já falava sobre 3 aforismos, ele percebia isso nos seus pacientes, nos seus tratamentos, e ele falava assim, existe um princípio básico chamado natura medicatrix curantur, que é a natureza se encarrega de restabelecer a saúde do doente e cabe ao médico tratar o paciente imitando a natureza, a fim de reconduzi-lo a um perfeito estado de equilíbrio. O segundo ponto, ele fala contraria contrariis curantur, que é chamada lei dos contrários, em que os sintomas são tratados diretamente com medidas contrárias a ele. Então, é a alospatia, né? Então, o contrário se trata com o contrário. E a similia similibus curantur, que é chamada lei das semelhantes. Dizia que a doença poderia ser debelada pela aplicação de medidas semelhantes à doença. Então, esse sentido da homeopatia já vinha de Hipócrates. Dizia que essas formas de tratamento eram eficazes no restabelecimento da saúde. Portanto, a lei dos contrários e a lei dos semelhantes não se opunham em seu pensamento, no pensamento de Hipócrates. Ele sempre tratava o paciente de forma abrangente e raramente se referia à enfermidade de maneira isolada. Então, Hipócrates tratava, ora com o contrário, ora com a simília.
dependendo do caso, e não fazia uma opção ou outra. E aí ele teve uma hora que ele falava assim, mas e quando nem o contrário nem a simília curam? Aí ele falava, não, então existe a via natural de cura. Galeno, no século II, foi precursor de uma doutrina médica que prevaleceu aproximadamente 1.500 anos. Era baseado no tratamento pelos contrários e na classificação dos agentes medicinais em 4 vias: quente, frio, úmido e seco. Então, com o objetivo de facilitar a prescrição para uma doença dita quente, era utilizado um tratamento dito frio. Esse antagonismo de força, quente, frio, seco e úmido, era muito encontrado na filosofia grega pré-socrática, sendo marcante no pensamento filósofo e Heráclito. No século XVI, a medicina galênica era ensinada na grande maioria das faculdades de medicina. Essa vertente médica era fundamentada principalmente na cura pelos contrários, ou seja, o tratamento das enfermidades era feito por meio do medicamento que possuía um efeito contrário a ela. A dor, por exemplo, seria aliviada com o uso de sedativos. A visão do corpo humano era, portanto, completamente mecanicista e, de certa forma, simplista. Nesse período, um grande número de epidemias assolava a Europa e a população tinha uma pequena expectativa de vida. A utilização de técnicas como sanguessugas, sangrias, administração de vomitivos, purgativos, suadores, dentre outros, era largamente aceita e empregada com base em critérios muito frágeis. Além disso, alguns médicos não diferenciavam o método de tratamento, acreditando que a maioria das doenças poderia ser tratada do mesmo modo. A essa altura dos acontecimentos, os conceitos de Hipócrates já se encontravam fragmentados, pois os grandes médicos seguiam apenas um dos conceitos, que era o dos contrários. Nesse contexto, surgem as revolucionárias ideias de Paracelso. Paracelso apresentava uma visão totalmente oposta à vigente na época, que era dos contrários. Considerava o ser humano como um todo integrado, harmônico, constituído de mente e corpo. E acreditava que a ânima, que é a alma, governava o organismo, semelhante ao princípio vital dos homeopatas. Paracelso era opositor da cura pelos contrários e chegou a queimar em praça pública os livros escritos por Galeno e Avicena. Achava que a enfermidade poderia ser convenientemente tratada pelos semelhantes. Ele determinava um tratamento pelos vários sinais e sintomas que o paciente apresentava, segundo a lei dos semelhantes e doutrina das assinaturas, analogias e correspondências entre o macrocosmos e o microcosmos. É dele a doutrina que fala assim, olha, a gente usa a digitalis para tratar do coração, porque a flor da digitalis tem a forma parecida com a válvula tricúspide. Então, o Criador deu essa flor para a gente tratar problemas do coração. Mas ele não foi a fundo procurando a digitalina ou a digoxina. Mas ele já percebia que existia uma semelhança entre a natureza e o ser humano. Preparava tudo o que prescrevia, ele era contrário à mistura de medicamentos e acreditava que as drogas deveriam ser administradas não pela quantidade, mas principalmente por suas características. Encontramos, desta forma, várias semelhanças com a prática de Hahnemann. Pouco provável que Hahnemann não tenha conhecido a obra de Paracelso, pois, além de traduzir inúmeros livros, era um grande estudioso da evolução da medicina. Em 1810, ele publica a primeira edição do Organum da Arte de Curar. É um livro
que teve outras 5 edições. A 6ª edição só fora publicada em 1921, após a sua morte. Organon passou a ser considerado a Bíblia da homeopatia. A gente tem uma professora, a Maria Isabel, aqui está com a gente também, que é da nossa academia, que é uma especialista e comentadora do Organon da Arte de Curar. Ela vai falar alguma coisa sobre isso. Nessa obra, Hahnemann cita 440 médicos que utilizaram os princípios dos semelhantes, desde Hipócrates até os seus dias. Em 1811, ele publica o primeiro volume de Matéria Médica Pura, com os sinais e sintomas das drogas que ele havia estudado e experimentado, constituída por 6 volumes. E, a partir de 1812, ele passa a lecionar na Universidade de Leipzig, para estudantes, admiradores e antigos médicos. Para tanto, teve que defender uma tese na Faculdade de Medicina, fazendo uma magistral apresentação sobre a utilização do Veratrum album. Uma plateia lotada demonstrava um profundo conhecimento da história do pensamento médico e, após a dissertação, a banca, constituída por inúmeros adversários de sua doutrina, teve que admitir a sua grande erudição e aprová-lo sem ressalvas. Conseguiu um grande número de seguidores. Em 1828, publicou uma outra grande obra intitulada Doenças Crônicas. Nessa época, a homeopatia já havia alcançado várias outras regiões no mundo. Seu criador, porém, ainda não havia sido reconhecido. Em 1834, ele cura uma linda moça francesa chamada Mélanie Derville, com 30 anos de idade. Após curá-la de uma provável tuberculose, ele se casa, vai para Paris, e é nessa brilhante capital que consegue alcançar a glória e perpetuidade de sua obra, obtendo a permissão para o exercício da homeopatia. Então, Hahnemann tem 80 anos, já era viúvo, e Mélanie tinha 30 anos. Em Paris, em associação com os médicos Léon Simon, Courrier e Jourdain, fundaram uma sociedade de homeopatia e um jornal, um consultório de homeopatia que chegava a atender até 40 pacientes por dia com essa especialidade. Ele diz assim, abre aspas, vim para Paris para assegurar o desenvolvimento da homeopatia e estou particularmente feliz por estar entre vós. Agradeço ao governo francês a liberdade que dá à nossa sociedade e às nossas atividades. Minha prática longa e eficaz prova que a pura homeopatia, utilizada por médicos que a estudaram a fundo e a assimilaram, é suficiente por si só para tratar várias espécies de afecções. Agradeço à Sociedade Francesa por seus trabalhos. Tenho imenso prazer em ver aqui jovens e inteligentes médicos que continuarão aquilo que nós próprios iniciamos. Estou profundamente comovido com as provas de afeto que recebi de seus membros. Associarei o meu zelo ao deles e ajudá-los-ei a desenvolver a nossa medicina. Pois a velhice que avança nunca abalou meu coração, nem enfraqueceu meus pensamentos. A homeopatia estará sempre em primeiro plano no meu combate. Ele morre em Paris, aos 88 anos, no dia 2 de julho de 1843, sendo seus restos mortais sepultados no cemitério Père-Lachaise, em mérito à sua genialidade com honras de Estado. Em Leipzig, onde sofreu perseguição, severas críticas, médicos e farmacêuticos ergueram em 1851 um monumento de bronze em sua homenagem. Muitos foram os seguidores de Hahnemann que, após a sua morte, continuaram sua obra. Os que mais contribuíram para a evolução dos fundamentos da homeopatia foram Hering e Kent. No Brasil, a primeira adesão ao Estado brasileiro, do Estado brasileiro da homeopatia, se deu com Dom Pedro II, através de um discípulo de Hahnemann, chamado Benoît Jules Mure, um francês
que chegou em 1840. Muir, chamado aqui no Brasil de Bento Muri, consegue apoio do governo brasileiro e vai para o interior de Santa Catarina, onde funda um falanstério. Era uma comunidade chamada Falanstério do Saí, e insere a homeopatia na consulta de pobres, escravos e excluídos. Benoît Muir vai para o Rio de Janeiro em 1842, onde inicia a prática e a propagação da homeopatia com a Escola Suplementar de Medicina. Seu primeiro discípulo no Brasil foi o médico português João Vicente Martins, que levou a homeopatia para o norte e para o nordeste. Em 1844, é criada a Escola Homeopática do Brasil e, posteriormente, o Instituto Homeopático do Brasil, sob a direção de João Vicente Martins. Benoît Muir recebeu severas críticas no meio médico por tentar difundir ideias totalmente desconhecidas. Desgostoso com a situação, optou por sair do Brasil 7 anos após a sua chegada, deixando, entretanto, a semente lançada. Entre os grandes brasileiros que se tornaram adeptos da homeopatia, nós podemos citar, então, João Vicente Martins, Domingos de Azevedo Duque Estrada, que escreveu nosso hino nacional, Sabino Olegário Ludgero Pinho, Maximiano Marques de Carvalho, Antônio do Rego, Saturnino Soares de Meireles, Manuel Antônio Marques de Faria, Alexandre José de Melo Moraes, Joaquim Duarte Murtinho, Cássio Barbosa de Rezende, Estevão de Almeida Prado, Monteiro Lobato. Em 1858, o Hospital da Ordem Terceira da Penitência abriu uma enfermaria homeopática, seguida pelo Hospital da Beneficência Portuguesa, em 1859. Em 1873, o Hospital da Ordem Terceira do Carmo. Em 1883, a Santa Casa de Misericórdia. Em 1902, o Hospital Central do Exército. E, em 1909, o Hospital Central da Marinha. No início do século, Licínio Cardoso, médico, fundou no Rio de Janeiro a Faculdade Hahnemanniana do Brasil e a ela anexo o Hospital Homeopático do Rio de Janeiro, atualmente a Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Em 1966, durante o governo de Castelo Branco, foi decretada a obrigatoriedade da inclusão da farmacotécnica homeopática em todas as faculdades de farmácia do Brasil. Em 1977, foi publicada a primeira edição oficial da Farmacopeia Homeopática Brasileira. E, em setembro de 2011, a Anvisa publica no Diário Oficial da União a RDC 39 de 2011, aprovando a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira. Em 1980, o Conselho Federal de Medicina, através da resolução CFM número 1000/80, reconheceu a homeopatia como uma especialidade médica. O Conselho Federal de Farmácia, através da resolução 232/92 e 335/98, reconhece a farmácia homeopática e a homeopatia como especialização do profissional farmacêutico. A resolução 625/95 do Conselho Federal de Medicina Veterinária reconhece a homeopatia veterinária como uma especialidade médica veterinária. A resolução do Conselho Federal de Odontologia, número 160/2015, reconhece a homeopatia como uma especialidade odontológica. Atualmente, a RDC 238, de 2018, da Anvisa, regulamenta o registro e notificação dos medicamentos industrializados homeopáticos e dinamizados. No final de 1970, a Organização Mundial de Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a formulação de políticas na área. Desde então, em vários comunicados e resoluções, a OMS expressa o seu compromisso em incentivar os Estados-membros a formularem e implementarem políticas públicas para o uso racional e integrado da medicina complementar e alternativa. Nos sistemas nacionais de saúde, nos desenvolvimentos de estudos científicos para melhor conhecer a sua segurança
eficácia e qualidade. Os benefícios dessas práticas, em associação à medicina convencional, a chamada medicina integrativa, são ressaltados, conforme as evidências científicas e aceitação da população em restabelecer o contato integral e a individualização médico-paciente. No Brasil, a gente já conta com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC, no Sistema Único de Saúde, mediante a portaria número 971 de maio de 2006, sob o apoio do governo brasileiro, sendo essa política uma referência mundial. O Sistema de Informação do SUS e os dados de diagnóstico revelam que em 2004, esses dados eu tenho de 2004, a homeopatia está presente na rede pública em 20 unidades da federação, 16 capitais, 158 municípios, contando com um registro de mais de 500 profissionais médicos homeopatas. A homeopatia está presente em pelo menos 10 universidades públicas, em inúmeras faculdades e universidades privadas, em atividades de ensino, pesquisa e assistência, e conta com cursos de formações de especialistas em homeopatia em 12 unidades da federação. Conta ainda com a formação de médico homeopata, aprovada pela Comissão Nacional de Residência Médica. O progresso da pesquisa básica em homeopatia nas últimas décadas é atestado por inúmeros experimentos em linhas de pesquisa que confirmam os efeitos físico-químicos e biológicos das ultradiluições em modelos in vitro e em vivo. Revisões de centenas de estudos científicos são publicados em periódicos renomados, que atestam a similaridade dos conceitos e manifestações entre o fenômeno rebote das substâncias. A reação secundária vital do organismo é evidenciada pelo tratamento homeopático como uma forma curativa. Finalmente, gostaria de mostrar para vocês aqui a evolução da farmacopeia. Então, a gente tem a farmacopeia alemã, homeopática alemã. Logo em seguida, a gente tem uma farmacopeia sendo traduzida por Wilmar Schwab. Ela foi traduzida para o inglês, para o italiano, para o francês e para o espanhol. E chegou em português pelo farmacêutico Francisco José da Costa. Nosso presidente, ex-presidente, também gosta de livros. Essa é uma interessante possibilidade da gente também publicar essa farmacopeia homeopática poliglota, ou reeditar, em português, porque ela é de suma importância para a homeopatia no Brasil. A gente tem a primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, a segunda edição e a terceira edição de 2011. A OMS publica várias edições, entre elas essa aqui é uma preparação de medicamentos homeopáticos, boas práticas de preparação, né? Então, muito interessante. Eu deixo aqui também o meu e-mail, né, para vocês, se quiserem se comunicar comigo. E eu gostaria de terminar dizendo algumas palavras, né? A gente está numa fase muito difícil política e econômica no Brasil. Muito se fala sobre ditadura, sobre o sistema de governo, as críticas são inúmeras, mas se a ditadura permanente, de um modo geral, é insuportável, bendito seja a democracia, né? Em particular, eu quero dizer que a ditadura em nome da medicina convencional é inadmissível. A medicina e a farmácia têm por obrigação o destino de aprender, seja onde for e onde se encontrarem os ensinamentos que diminuam ou erradiquem a dor.
E, ainda que esses ensinamentos possam contrariar determinados preconceitos ou ferir interesses, eles devem ser perscrutados não apenas por obrigação, não somente por imposição moral, não somente cientificamente, nem por ética profissional, mas principalmente por dever humano. E assim eu termino minha palestra e agradeço a todos que ouviram e obrigado pela possibilidade de falar um pouco da história da homeopatia. Ezequiel, parabéns. Isabel, muito... né? Antes de passar a palavra a você, eu gostaria de pedir agora que todos abram as suas câmeras para que a Raquel possa fazer o registro fotográfico dos participantes desse evento. Então, por favor, aqueles que possam abrir a câmera, abram, que a Raquel fará um registro fotográfico. E aí nós já aproveitamos para dar os parabéns ao Ezequiel. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, professor. Obrigado. Eu gostaria de falar algumas poucas palavras aqui, antes de fazer a pergunta que entrou aqui no chat. Ezequiel, eu acho que todos nós sonhamos com o dia em que a gente possa mostrar essa trajetória do Hahnemann, da pessoa de Hahnemann, né, da sua genialidade, uma pessoa que falava e traduzia em 11 línguas, que teve perseguições, que teve muitos momentos de glória, mesmo na Alemanha, que o perseguiu tanto, né? Eu que convivi tanto com os franceses nesses últimos 20 anos, eles têm um orgulho danado de terem oferecido casa, comida, né? Barba, cabelo, para Hahnemann, dos 80 aos 88 anos, ele viveu realmente um momento de grande glória e que permitiu a difusão da homeopatia pelo mundo. Muito calor, pode levar? Oi? Não. Não, está vazando apenas um áudio estranho. Continua, Isabel, por favor. E eu fiquei com muita vontade de sugerir ao professor Moreto que a gente continuasse esse papo. Estou quase aceitando essa data do dia 4, que está tão apertada para mim, se o senhor permitir, mas vamos conversar a respeito, seja essa ou qualquer outra data, porque, como o Ezequiel mencionou, a minha vida, né, como homeopata, não só institucionalmente, todas as legislações que o Ezequiel citou, mesmo aquelas mais antigas, eu estava lá brigando por elas, né, tanto no Conselho Federal quanto no Ministério da Saúde, fiz parte também da farmacopeia, dei 15 anos de aula, dobrei o professor Elu, que era tão resistente, né, acabei colocando um curso de especialização durante 15 anos na USP, formamos muitos farmacêuticos homeopatas Brasil afora, mas eu também fiz a faculdade de filosofia lá na USP, depois da faculdade de farmácia. E a minha questão, que era assim, como que eu poderia apresentar essa complexidade da homeopatia para as pessoas que olhavam para mim e falavam assim, mas espera um pouquinho, sabe? Você acabou de sair da USP. O professor Korokova sempre falava assim, uma USPiana não pode se dizer homeopata. E eu dizia assim, mas professor, é uma outra área do conhecimento, e eu não estou tendo isso aqui dentro da universidade. Então, a filosofia me colocou na intimidade do pensamento de Hahnemann, a ponto de viver esses 42 anos que eu tenho de vida acadêmica, de vida farmacêutica, tentando trazer uma leitura mais amigável, porque isso que o Ezequiel colocou é importantíssimo. Tá? A medicina ela nasceu se desenvolvendo desde sempre, né? E hoje a gente é capaz de ver as terapêuticas de uma forma evoluída,
com certeza, a alopatia evoluiu, e a homeopatia, ela também trabalha, né, a cura do paciente, mas com dois olhares diferentes, mas complementares, minha gente. É isso que é bonito de entender, né? Dá para viver pacificamente com essas duas terapêuticas, a ponto de poder escolher, eventualmente, uma ou outra, ou ambas. E que bom seria se as pessoas tivessem esse conhecimento. Eu fico sempre muito emocionada de ver, sabe, de rever, de repassar a história do Hahnemann, porque ele nos inspira muito. E, Ezequiel, nós temos uma questão aqui do Dr. Humberto Zardo para você falar um pouquinho sobre Nilo Cairo. Não sei se você tem esse discurso pronto, senão a gente pode esperar um outro momento, né, para colocar. E o resto que eu vejo aqui, se alguém quiser se manifestar pessoalmente, eu vejo muitos elogios que cabem muito bem aqui à sua palestra de hoje, Ezequiel. Obrigado, Humberto, Isabel, professor Lauro. Eu tenho aqui nas minhas mãos a 25ª edição do Nilo Cairo, mais bonitinha, né? Mas também tenho aquelas mais antigas, aqueles pequenininhos, né? Dr. Nilo Cairo, ele foi um desbravador, né, em termos de homeopatia, e ele fez uma leitura de uma escola médica, porque após Hahnemann ter falecido, vários outros estudiosos continuaram a clinicar, desenvolveram a homeopatia. A gente tem a escola francesa, né, que é a mais tradicional hoje, né, assim conhecida, a escola alemã tradicional também, mas a gente tem na América do Norte, com Kent, e aqui no Brasil a gente tem esse médico, Nilo Cairo, que ele resolveu fazer um livro já fazendo a leitura de uma possibilidade de você utilizar a homeopatia ao invés de utilizar a alopatia. Então, ele faz uma leitura assim, primeiro por insumos farmacêuticos. Ele já dá, inclusive, a doença e a potência. E, no final, ele escreve também, por doença, quais seriam os medicamentos, né? E também qual a potência. Então, facilitou muito, num Brasil como o nosso, tamanho do Brasil, a possibilidade de você tratar a homeopatia de uma forma mais... facilitar o tratamento com homeopatia, né? A escola complexista, né, que é do laboratório onde eu trabalho hoje, a escola dos complexos das fórmulas, a fórmula numerada, ela nasceu nos Estados Unidos e na França. Então, os números específicos, né, muito comum, vocês vão estudar na história da homeopatia, os específicos do Dr. Humphreys, né? Então, número 1, dor de cabeça, número 2, febre, 3, e assim vai descendo pelo organismo, né? E Dr. Estevão de Almeida Prado, ele levou essa ideia, trouxe essa ideia da Europa e da América, trouxe aqui para o Brasil, e essa escola se desenvolveu, muito parecida com a ideia do Dr. Nilo Cairo. Então, esse livro ele popularizou, democratizou a homeopatia. Tive alguns professores no mestrado e na especialização que falavam assim mesmo, né? Então, espera aí um pouquinho só. Se a gente já sabe que problemas do fígado, a gente já sabe até o nome do medicamento alopático, né? Então já vai direto lá, toma aquele frasquinho amarelinho, assim, pequenininho, né? Por que a gente não pode fazer o mesmo com a homeopatia? Homeopatizar o povo brasileiro. Foi isso que o Dr. Nilo Cairo tentou fazer com esse livro, e até hoje é muito utilizado. Eu estou aqui com essa 25ª edição, mais atual, né? mais bonita, assim, mais prática de utilizar do que aqueles livretos antigos. Tem mais perguntas?
Isabel. Não, muitos parabéns. Tem mais uma pergunta também do Dr. Humberto sobre a influência do raio-x nos medicamentos, né? Aquela coisa de passar no raio-x ali na hora de embarcar no avião, enfim, né? Doutor Humberto, tem muitas coisas na homeopatia que ainda carecem de pesquisa, muitas coisas. Tem alguns mitos. Eu mesmo sou um pesquisador e sou um questionador disso. Por exemplo, o medicamento homeopático não pode passar pelo raio-x, mas espera um pouquinho só. Tem uma influência desses raios no medicamento. Mas eu estou aqui embaixo de uma luz fluorescente que está emitindo algum tipo de energia. Eu faço o medicamento na farmácia embaixo de uma luz que está transmitindo algum tipo de energia. Por que a gente não questiona isso? Então, ainda a gente carece de pesquisas. Existem muitos mitos, muitas certezas, mas ainda existem algumas perguntas que devem ser respondidas. Essa é uma delas. A Isabel tem algumas... Eu acho que a gente tem esses mitos, né? O medicamento homeopático, dado a sua sutileza, a sua diluição, enfim, o próprio Hahnemann, quando reutilizava frascaria, grau de porcelana, enfim, ele usava o calor, né, a radiação térmica para limpar, digamos, não tinha ainda a noção do micróbio, mas era uma forma de limpeza. E, com certeza, eu acho que qualquer tipo de radiação pode intervir no medicamento, só que por quanto tempo? Não é passar por aquela, né, correia, aquele tapetinho móvel que vai fazer o prejuízo do medicamento. Se fosse assim, nós teríamos muitos pacientes frustrados com o tratamento. Eu tenho várias situações, uma muito engraçada, uma paciente que chega, uma cliente, na época que eu tinha farmácia, chega com uma caixa enorme e fala, preciso refazer tudo. Teve uma visita lá em casa que viu que eu guardava os medicamentos no armarinho da televisão. E ela disse, nossa, você está tomando placebo, esses medicamentos não servem mais. Aí eu falei para ela, olha, eu vivo de vender remédio, mas os seus filhos estão melhores? Estão. Você está melhor? Estou. Então, a teoria da sua amiga acabou de cair por terra. Tá? Assim, eu prefiro não ganhar esse dinheiro seu e ganhar a sua confiança na homeopatia, porque é isso. Tá? Não tem essa mística, muitas vezes ela vem dos opositores. Né? Eu falo também, mas, Isabel, às vezes também para os pacientes, da mesma forma, eu conto a minha experiência. Né? Espera um pouquinho só. A experiência com os meus filhos. Eu cansei de escovar o dente e dar o remédio. Exatamente. E funciona da mesma forma. Então, desculpa, gente, a gente não sabe por que apareceu essa história ou como aconteceu, mas, como eu disse para vocês, eu não sou xiita. Então, eu sigo um caminho de um pensador, de um questionador. Gostaria de ter mais pesquisas nesse assunto também. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse aprofundar, Ezequiel, o conceito de cura e aonde nasce a diluição homeopática, sabe? Eu acho que esses dois conceitos, eles chocam muito com aquilo que a gente traz da faculdade. Eu sei que todo o discurso, ele encanta, mas na hora que eu chego em casa e eu vou pensar, eu falo assim, mas não é possível. Esse troço é muito diluído. Qual é a diferença entre uma beladona ultra diluída e um tóxico altamente diluído? Então, acho que essa complementação viria muito bem a calhar para todos aqueles que se interessam em conhecer, agora sabendo, né, quem foi que desenvolveu isso, né, esse fio histórico que o Ezequiel traz, que é importantíssimo, né, que traz Hipócrates, que olha para a natureza e percebe a cura através dos semelhantes,
que olha para Paracelso e que vê o Paracelso buscando a semelhança na forma. Isso a gente aprende na faculdade, né? Aquilo que tem forma de coração vai se testar. Olha, não é que é mesmo essa planta serve para o coração? O guaraná parece um olho aberto. Então, nossa, não é verdade, o guaraná ele desperta. Então, essa busca da forma se transforma na busca do conteúdo. Hahnemann experimenta porque a experimentação, principalmente no indivíduo são, diz aonde aquela substância age no organismo. E eu acho que é bom parar por aqui, porque senão a gente vai continuar com a próxima aula. É melhor você não queimar a sua aula do dia, a sua apresentação do dia 4 de... Opa, então já está confirmada. Então, basicamente é isso, Isabel. Não dava para ficar falando muito hoje, eu acho que vale a pena um complemento, sim, com essas dúvidas, porque existe muita dúvida em relação à nossa escola, né? A escola cartesiana, a filosofia, e que eu acho que vale a pena a gente evoluir nesse pensamento, avançar nesse pensamento de crítica e de conhecimento, como diz o Dr. Michel, presidente. Eu acho que é importante esse conhecimento, sim. Então, nós vamos encaminhando para os finalmente desse nosso webinar de hoje, a menos que tenha mais alguma pergunta que ainda não foi feita. Digitada não, professor, só se alguém quiser fazer. Eu gostaria de me apresentar. Dá para ouvir o que eu estou falando? Pode sim, por favor, continue. O meu nome é Ilona Barnett, eu sou médica, sou pediatra por formação, eu sou médica homeopata. Eu não sei se os senhores ouviram falar da ABRA, Associação Brasileira de Assistência e Homeopatia. O nosso grande mestre foi o Dr. Romeu Carrillo Júnior, que infelizmente já faleceu no ano retrasado, e nós temos uma medicina homeopática baseada no modelo dos sistemas complexos de Carrillo Júnior, é uma medicina hahnemanniana, adaptada ao século XXI, todos os elementos. Nós temos também representantes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos em outras universidades, a Faculdade de Medicina de São Caetano, nossa sede é no Hospital do Servidor Municipal em São Paulo, nós temos nossos ambulatórios lá, e uma medicina homeopática muito, muito, muito boa. Nós temos muitos pacientes nos nossos ambulatórios, inclusive várias especialidades do hospital encaminham pacientes para nós. Se os senhores estiverem interessados, nossa sede é no Hospital do Servidor Municipal em São Paulo, ABRA. Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o nosso presidente para o encerramento, falar da nossa grande satisfação de ter muitos assistentes e participantes desse evento da Espanha. O nosso querido Agustín Assuero, o nosso querido Antônio Maria Rabasco, também Carlos Leopoldo Lerma, da Espanha, e do Peru temos a Aura Molina Cabrera, e duas outras pessoas do exterior, aliás, mais uma, a Brenda Judith Pinel, que nós não sabemos de que país, ou pelo menos ela não se identificou, e o nosso querido Humberto Zardo, que está na Califórnia e que está conosco. Também o nosso presidente emérito, Acácio Alves de Souza Lima Filho, que agora está na categoria de emérito, e grande participante e estimulador desse nosso processo. A nossa próxima atração, vamos chamar assim, será já na próxima segunda-feira, e teremos o professor Adalberto Pessoa, da USP, falando de fungos e bactérias extremófilas e a sua importância para a prospecção de novos insumos farmacêuticos. E eu queria, portanto, agora agradecer novamente, renovar o agradecimento ao Ezequiel e à Maria Isabel,
e, de minha parte, eu encerro as atividades e vou pedir ao nosso Michel, nosso presidente, para fazer uma saudação de encerramento. Por favor, Michel. Ezequiel, parabéns pela sua apresentação. Eu fiquei positivamente surpreendido com a sua didática, com a sua clareza. Fiquei orgulhoso de você ter, já que te conheci menino, né? Fiquei orgulhoso com a sua progressão, né? Foi muito boa a sua apresentação, foi muito didática, dentro do horário, teve começo, meio e fim. Parabéns. Obrigado. E Maria Isabel, muito obrigado pela moderação, foi muito boa, foi muito rica a sua moderação, e eu acho que realmente cabe esperarmos por sua apresentação no dia 4. Até lá. Até lá, gente. Então, agora vamos encerrar a gravação e a plataforma vai Deixa ficar eu só ainda falar aberta. com o professor. Deixa eu só... Acácio, olha essa farmacopeia homeopática poliglota aqui, ó. Traduzida pelo português pelo farmacêutico com PH, Francisco José da Costa. Está aqui à disposição, tá? Eu vou te presentear com esse aqui, tá bom? Muito obrigado, Ezequiel. Próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te dar um desse aqui, ó, de 1894. Muito obrigado, Ezequiel. Tá bom, Acácio. Um prazer. E viu? olha, a nossa reedição da Farmacopeia Brasileira está pronta. Eu vi. E cada acadêmico vai ter direito a adquirir o exemplar com o seu número. Os exemplares são numerados até 500 exemplares. Né? Vamos pensar na farmacopeia homeopática brasileira, então, né? Então, vamos pensar, Ezequiel. Tá bom. E os acadêmicos vão poder comprar com um bom desconto, não é isso, Acácio? Sim, claro. Não, é praticamente para custear a impressão, que foi um trabalho difícil, cara, mas saiu uma impressão magnífica, está muito bonito. Porque, inclusive, Ezequiel, nós resgatamos 3 suplementos que estavam praticamente perdidos, sabe? Sem dúvida. E quase que a comunidade farmacêutica desconhecia esses suplementos. Então, ficou muito interessante. E a academia tem um programa, né? Nós pretendemos continuar imprimindo livros históricos interessantes. Por isso que eu pensei em você, Acácio. Vou te dar essa farmacopeia poliglota, que é a base de toda a padronização da farmacotécnica homeopática também, tá? Obrigado, Ezequiel. Tá bom. Então, mais uma vez, uma salva de palmas ao Ezequiel e à Isabel. Nós vamos encerrar a gravação agora. A plataforma ainda vai ficar aberta para mais algumas atividades, mais algum bate-papo.